Vamos para mais uma. Tô aqui com ele, meu amigo Lucas Hapner, como é que tá? Tudo certo, meu amigo Gabriel Hawthorne. Hoje falaremos sobre mais um tema aí que está em alta. Pois é, a gente vai falar de inteligência artificial, acho que mais especificamente na psiquiatria, né? Porque se for falar de inteligência artificial como um todo, a gente vai ficar aqui até depois de amanhã, né? E eu acho que talvez pra gente começar, falar do que já existe aí nesse mundo, né? O que estão pensando, porque o que que é inteligência artificial na psiquiatria, né? Tem tantas ideias, tantas abordagens diferentes, eu acho que é importante dar nome aos bois, né? E separando ali. Uma das coisas que a gente tem visto muito, que é talvez a mais controversa, é o uso de terapia, né, o cara ir no ChatGPT ali, no Claude ali e conversar como se fosse uma opção psicoterapêutica. Eh, mas isso existe para outros, né, tem outras aplicações, tem gente fazendo AI para em outras vertentes, né. Uma delas também seria o uso de facilitação, né, para facilitar o processo médico, né. Então, por exemplo, o cara tem um prontuário gigantesco, você usa ali para extrair as informações principais, tem preocupações com a parte de acho que a parte de dados, né, proteção de dados, para quem para onde está indo isso, tem essa questão também que fica em aberto. Outras pessoas estão tendo outras ideias, né, como é que tem um cara numa lista de espera, por exemplo, ele foi num CAPS, ele foi aqui na Inglaterra, né, ele foi num médico da família ou foi visto por um serviço, mas ele tem uma fila de espera até conseguir ou ver um psiquiatra ou já viu, mas até entrar na terapia, por exemplo, com um psicólogo. E aí nesse meio tempo você oferece uma plataforma ali que ajuda a identificar sintomas, às vezes mapear sintomas, às vezes tem alguns recursos de psicoeducação, né, que é para você ensinar a pessoa sobre a doença, sobre como já ir pensando nisso, né, algumas coisas para monitorar. Então acho que a primeira coisa é importante entender esse amplo espectro, né, quando a gente fala de AI em psiquiatria, a gente tá falando de um monte de coisa diferente, então não dá pra gente falar assim: "Não, é bom, é ruim", porque eu acho que tem muitas coisas, né. O que que você acha? Na verdade, eu me sinto bastante leigo nessa parte da, da inteligência artificial. Eu não entendo muito, eu uso bastante no meu dia a dia, mas confesso que eu não sei até onde pode ir a inteligência artificial. Você parece entender um pouco mais sobre isso, mas eu tenho acompanhado bastante debate mesmo sobre esse uso na saúde mental, assim, né? Tem até já alguns filmes que mostram isso, né? Tem aquele filme Her, que fala de uma, não sei se você já assistiu, né, dessa relação aí com a inteligência artificial, né, tem o seu uso para terapia como você falou, tem uso para tirar dúvidas, né, o pessoal procura muita coisa, né, o novo Google, né, o TikTok e o ChatGPT, né, que são os novos Googles aí que a galera procura tudo. Então, tenho visto bastante esse debate, por isso que até é um tema em alta nos últimos congressos que eu fui, muitas e muitas mesas para falar disso, assim, e obviamente sem grandes conclusões ainda, como quase tudo na psiquiatria, assim, né. Então acho que é um tema bom para a gente discutir aí, quais são os pontos positivos, pontos negativos, o que que a inteligência artificial pode ajudar, pode atrapalhar. Eu acho que é um tema extremamente amplo e talvez a gente se ater ali na psiquiatria vai ajudar a não deixar esse vídeo com 3 horas e meia. É isso. Eu acho legal que você falou, assim, de não saber muito, né, porque eu acho que na verdade, no limite, ninguém sabe muito, né, sobre isso, né, porque é até uma coisa é um pensamento interessante, né, eu sei muito do meu celular? Não sei, né, como é que ele funciona, né, não sei, eu sei usar os apps, eu não sei como é que esse computador aqui tá funcionando exatamente, mas eu sei que a gente pode fazer uma call nele, né. Eu acho que essa é uma das coisas que talvez gere até um pouco de receio nas pessoas ou medo, né, porque como assim, cara, eu falo com o negócio, ele responde, me dá uma resposta ali, né, boa, parece boa, eu tô descrevendo meu sofrimento ali, ele tá me respondendo, interagindo comigo e me guiando a pensar sobre isso. Acho que essa falta, assim, da gente conseguir ter entendimento inteiro daquilo, né, íntegro, e a gente tá integrando entregando essa responsabilidade para um computador, né, responder, interagir com a gente, sem entender exatamente o que tá acontecendo por trás daquela caixa preta, eu acho que isso é uma ansiedade comum, né, eu acho que muita gente parte daí, né. E que, assim, para assuntos sérios, acho que tem que partir mesmo, né, é uma preocupação necessária, né, eu acho. Eh, não sei se você pode dizer, indo por essa linha, que eu entendo muito mais, né, do que você. Eu trabalho com algumas empresas, né, que fazem AI em psiquiatria, não tem não é um trabalho remunerado, é um trabalho mais acadêmico, assim, né.
que eu trabalhei com algumas empresas, trabalho com uma agora no momento, eh, mas é uma coisa que mesmo estando ali, vendo as pessoas construindo uma ferramenta nova e pensando, né, entendendo como isso se interligaria nesse pathway, né, nessa trajetória do paciente, né, aqui no NHS, e tal, ainda fica uma sensação, assim, de que, pô, você não sabe exatamente e o que eu falei, né, no limite, os engenheiros que estão fazendo aquilo também não sabem, porque o que acontece, né, aquele negócio de rede neural, né, tem um input, né, você escreve, a tua frase é o input, ele é quebrado em outras coisas, ele passa por um monte de nodos ali, né, que vai ligando um monte de coisa e dá uma conclusão, né. Às vezes é palavra por palavra, às vezes é, né, pega os temas maiores, mas enfim, ele cai em uma rede neural que é super complexa, ali são, sei lá, milhões de nodos, né, então ninguém consegue te falar exatamente o que está acontecendo perfeitamente quando você falou alguma coisa na frase, né. Existe um banco de dados que ele está pegando da internet, que ele leu, né, muita coisa da internet, ele tem acesso à informação daquele jeito, existe uma generação de palavras, de entendimento da gramática para traduzir isso do que você falou para entender e para te devolver, né, gramaticalmente correto. No meio do caminho tem muita coisa que até as pessoas que desenvolveram isso não sabem, né, porque o machine learning, por definição, você não tem que saber exatamente o processo. Você guia, né, isso, você treina, mas você não sabe exatamente o raciocínio, né. A gente sabe que funciona, né. Então, eu acho que assim, cara, isso é interessante, assim, fazer esse disclaimer e fazer e acho que já capturei uma certa ansiedade nossa de falar sobre isso, né, porque quem pode realmente proprietariamente falar que entende esse assunto, que domina e que tá: "Não, isso aqui eu tô totalmente confiante de falar que isso aqui é certo ou errado". Eu acho que parte um pouco daí também, né. Eh, mas você falou aí de prós e contras, talvez seria bom a gente explorar um pouco a opinião geral, você falou que foi em algumas mesas, alguns debates. Você disse que sempre foi bem inconclusivo. Talvez eu poderia compartilhar também um que eu fui aqui, e a gente poderia começar daí, né. Qual que é a opinião dos psiquiatras no Brasil, a maioria deles, né, ou quais são as conclusões, quais são os debates e pra onde isso tende a ir? O pessoal tá mais cauteloso, o pessoal tá mais: "Não, tem que tocar mesmo", como é que é aí? É uma loucura, né, que você falando aí de como as pessoas que desenvolvem pensam que é para ser usado e na verdade nem eles entendem muito bem, porque a própria máquina, né, já vai evoluindo nesse sentido, e a distância para a forma como as pessoas usam, né. Então a maioria das pessoas entra no chat ChatGPT para desabafar, para buscar um amigo, para perguntar a receita de bolo, para perguntar tudo, né. Então, não sei como que eles imaginariam que as pessoas usariam, mas sempre tem essa discrepância muito grande, né. E eu penso que as pessoas, na verdade, estão muito carentes, né, acho que os seres humanos aí a gente tá vivendo essa época de distanciamento, assim, né, e essa busca por afeto na já através dessas plataformas, assim, tem mostrado essas nossas carências, assim, né, e o chat perfeito para isso, né, todo fofinho ali, sempre falando que você quer ouvir, né, acho que dando aquela reforçada. E eu acho que isso vem sendo tema desses debates mesmo, né, de como as pessoas estão usando essas plataformas, assim, né. De pontos positivos, o que eu tenho ouvido é que é uma ferramenta extremamente acessível, então realmente é aquele amigo de 24 horas, qualquer momento que você manda mensagem vai responder na hora, né. Não sei se você tem amigos que demoram ali semanas para responder, né, que fica não olha o WhatsApp nunca ali, né, e o chat não, tá sempre ali e vai te responder. E além disso, né, de estar disponível, é de graça, né, então todo mundo pode ter esse acesso. Então eh aqui no Brasil a gente tem, né, o SUS, mas não dá conta, né, muito longe disso, na verdade, a acessibilidade para psicoterapia ou até para atendimento de psiquiatra é muito distante ainda, né, então e as pessoas não têm condições de fazer esse acompanhamento no particular, então essas ferramentas acabam sendo gratuitas, assim, né, eu acho que são alguns dos pontos positivos. Em relação a pontos negativos, então, é os cuidados que a tecnologia exige e que a gente não está preparado para ter, né. Então, um deles é isso, né, de achar que é o suficiente, você consegue substituir um ser humano pela máquina, e isso muito difícil, né, de acontecer, na minha visão, né, eu também atuo como psicoterapeuta e eu acho que o contato entre 2 humanos é o que faz a terapia, principalmente, assim, eu acho que o vínculo é fundamental.
E muito difícil de vincular com uma máquina, né, acho que a gente não tem estudo sobre isso, mas o talvez a minha forma de pensar é essa, assim, né, pode ser que daqui a um tempo, pô, não, mudou tudo, super possível vincular com uma máquina, mas para mim parece muito, muito distante, assim, né. Então, isso talvez seja um ponto negativo, de você acreditar que é um substituto para o trabalho do ser humano e que não é. Pode ser um enxuga-gelo ali, pode ser algo que, pela falta de acesso sirva ali para algumas questões, mas difícil enxergar como algo que substitui o trabalho do ser humano. E uma outra questão que sempre trazem é os riscos, né, de não controlar muito bem as respostas, né. Isso assim, eu penso na inteligência artificial e penso também de profissionais ruins, que também isso pode acontecer, né, mas eu acho que mais ainda na tecnologia, de você não saber que tipo de resposta que vai dar, essa programação dele falar sempre o que você quer ouvir, pode ser perigoso, né, a gente tem alguns casos que isso pode ser mais aflorado, a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Enfim, eu acho que o que tem se discutido é isso, até que ponto ele pode ser benéfico, até que ponto pode ser prejudicial, acho que isso é consenso, que não substitui o trabalho do humano, mas que outras ferramentas, que outras formas de uso, eles podem contribuir também para o tratamento e até auxiliar o trabalho do humano, assim, né. Então é o que eu mais tenho visto nas discussões por aqui. Legal pra caramba, eu acho que as discussões aqui são similares, né. Você falou uma outra coisa que eu também queria trazer, que é um ponto de ansiedade também, que eu acho que todo mundo sofre com isso, né, que é, pô, o negócio sempre tá acelerando rápido, né, tá melhorando rápido. É muito isso aqui, acho que talvez a maneira mais visual disso é você ver os vídeos ou as músicas geradas com AI, o conteúdo, né, hoje em dia, realmente, isso mesmo, você pega um vídeo e fala: "Cara, isso aqui é AI ou é real, né?" Tá no ponto que você já não consegue mais discernir algumas coisas. Então a gente tá vendo a evolução da coisa tão veloz, tão rápida, e a gente fica com medo de: "Pô, daqui 5 anos, como é que vai estar isso, né? Será que a IA vai estar muito melhor mesmo? Será que não?" E tal. Eu acho que esse é um ponto, né, que a gente também considera nisso, né, essa velocidade tão frenética do negócio vai fazer a gente passar o carro na frente dos bois e aí talvez mais errado que acertar, né. E quem que tá regulando isso na verdade, né? É o interesse mais amplo das empresas, capital, né, eh, o dinheiro e inovação e tal, ou tem alguém pensando na segurança dessa plataforma, dessas plataformas? Eu acho que os debates estão por aí ainda, né. E traz uma ansiedade isso, né, traz uma angústia. A gente ouve falar aí que vai desromper, o mercado de trabalho, que vai mudar as funções, que a gente vai ter que repensar tudo que a gente faz, que os jovens vão ter que, né, e talvez a própria programação seja um ótimo exemplo disso, né, que hoje em dia os programadores já estão se vendo em outra dimensão, né, eles estão usando a AI de maneira eficiente, rápida, às vezes você faz o trabalho que precisava de 5 pessoas, você faz em uma. Então eu tenho essa ansiedade também nesse debate, né, de: "Pô, tá, a gente tá falando isso aqui hoje, mas daqui 2 anos esse vídeo aqui talvez já não porque já vai ter evoluído para o outro lado", né. Olha É, o que que os caras pensavam, né, daqui a 2 anos. Que exatamente, que esses malucos exatamente. estão falando. Eh, então eu acho que isso é muito interessante, mas tem uma coisa que é meio que inescapável nisso que acho que você falou, né. Cara, a psicoterapia, ela é não apenas ela é você ouvir e você entender e você formular, mas ela é você saber challenge, né, você saber qual que é a palavra? Confrontar o paciente de maneira profissional e, né, não é confrontar no sentido de, né, batalha, né. Mas é você saber redirecionar isso, entender, ver o momento que você vai trazer tal coisa, né, pensar você antes, talvez levar isso pra tua terapia profissional ou pessoal, voltar com aquilo, ver o momento mais adequado. Isso eu acho que é, assim, esse timing e essa redirecionamento e esse eu acho que é muito complicado você conseguir replicar isso sem um ser humano, né. Você pode fazer um chat que vai entender linguagem corporal, que vai ver vídeo, que vai mas esse conhecimento, isso é muito humano, isso é cultural, isso é religioso, isso é ético, isso é econômico, isso é tudo, isso é a relação do ser humano com ele mesmo, né, e com outras pessoas e com o universo. Eu acho que tem que ser um ser humano para entender isso, né. Porque o ChatGPT e as AIs, elas não pensam na verdade, elas estão ali, é um processo matemático, né. Como você acha que ela responde uma coisa tão rápida? Porque ela não tá fazendo esse processamento que a gente está fazendo, ela foi programada para fazer um circuito, uma certa ela tem uma obviamente, né, ela acomoda todas as perguntas, porque ela tem
maneiras de fazer isso, de entender, de quebrar aquilo em coisas menores e processar e responder o que você quer, especificar isso depois, e daí vão ter redes que vão depois filtrar a resposta número um para melhorar e refinar e tal, né. Mas no limite da coisa não existe pensamento humano ali por trás, né. E eu acho que para você lidar com problemas humanos você precisa de um ser humano, eu acho que isso é, assim, meio inescapável, sabe. E eu não acho que é você melhorando, o limite, né, de quantos pixels a gente vai conseguir captar na AI para fazer um vídeo melhor, como que a gente vai fazer esse movimento mais real, isso são coisas que com mais computação e com mais técnica você refina. Mas você não vai revolucionar a maneira da AI pensar, que ela vai parar de ser um chip de silicone e vai virar uma rede neural biológica que vai entender emoções e vai ter vivido no mundo por 30, 40 anos antes de fazer terapia com você, né. Então eu acho que, assim, é também um pouco do entendimento de que algumas coisas eh eh, não são trocas e você não está trocando uma coisa por outra igual, né, você está fazendo uma troca de uma parada, de uma banana por um chevette, entendeu? Tem nada a ver uma coisa com a outra, assim. Então, assim, eu acho que é importante ter essa noção, né, de que nem tudo é trocável. E eu faria a pergunta, né, porque daí eu vou entrar em outro ponto aqui, desculpa eu estar falando aqui há 5 minutos seguido, mas, tem uma plataforma que chama Ash, que é uma plataforma que tem a base deles é em São Francisco e em Londres, que Londres também é um hub gigantesco, né, de AI aqui onde eu moro. E essa plataforma se propõe a fazer terapia para a pessoa ela é um chatbot treinado para terapia, então eles treinaram o Ash com terapia. Eu fiz uma conversei com o diretor clínico deles por brevemente, assim, por 20 minutos. Não trabalho com eles, não sei a técnica que eles fazem, que eles usam isso, né. Mas eles fizeram um white paper, né, que é uma publicação inicial, assim, não é um estudo científico, né. Eles pegaram, assim, a opinião dos usuários, quem achou bom, quem achou ruim, né, a plataforma, tal. E o white paper deles é muito positivo, como você também esperaria de uma empresa de AI que está tentando captar fundo e eles captaram US$ 100 milhões, tudo bem que eles não precisam pensar nisso agora, mas assim, o resultado para os acionistas, para os investidores, você está sempre soltando coisas positivas, né, é uma coisa assim meio compreensível, o cara não vai soltar um negócio e vai falar: "Não, acabou o nosso projeto aqui", né. Mas eu me questionaria, assim, se essas pessoas que estão usando esses bots, né, e que estão trazendo esses problemas para esses chatbots, né, será que não são pessoas que talvez, conseguiriam resolver esse problema de outra forma, talvez com antigamente com o Google, ou talvez só pensando delas mesmas, ou talvez será que são problemas tão profundos, tão graves assim? Será que são problemas que talvez não são adjustment, né, ajustes, né, finos na vida da pessoa ali? Será que a gente não tá vendo que as pessoas que estão falando com o ChatGPT para fazer terapia estão achando isso positivo? Será que a gente não tá vendo pessoas que estão trazendo, talvez, preocupações que elas não trariam antes, porque elas não sentariam para pagar um terapeuta para falar disso, mas tá ali na frente dela mesmo o ChatGPT, ela vai ali e fala, e aí fala: "Pô, que legal, me fez pensar aqui", fecha e já era, e talvez essa pessoa não seria a pessoa que ia mesmo cair na terapia lá na frente, entendeu? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu acho que tem essas Uhum. talvez esse viés de seleção, assim, porque o ChatGPT tá aqui, né, na tua frente agora, se eu quiser abrir aqui, eu vou abrir e falar com ele. Eh, então eu acho que também, assim, tem muita coisa ainda pra gente conseguir destrinchar, né, a gente vai ter que fazer muito mais estudos muito mais, profundos sobre isso, sobre preocupações importantes, porque o paciente que vem para a terapia de maneira construtiva e de maneira que realmente precisa fazer a terapia de maneira mais, assim, profunda, eu acho que esse paciente não é capturado por um cara que fala com o chatbot, entendeu? E aí tem tudo aquilo que você já até falou, a IA concorda com tudo que a gente fala. Então, será que esse sentimento de que não está sendo muito bom, não é só porque você está sendo tem um eco ali do que você está pensando e aquilo vai refletindo de volta para você. Será que é isso que a pessoa precisa na terapia? Eu tenho minhas dúvidas, né? Falei um monte aqui, me desculpa aí, se é alguma coisa que você É, esse ponto final eu achei sensacional, assim, essa ideia de que as pessoas, na verdade, não estão buscando. Acho que é talvez uma questão conceitual, né, o que que é a terapia, assim, né, as pessoas estão utilizando essa palavra, que estão buscando terapia pelos chats, né, pela inteligência artificial, mas o que talvez não seja terapia mesmo, né, talvez as pessoas estejam mais buscando respostas prontas e mais rápidas possível em como a nossa sociedade já tem sido, né. Eu acho que, cada vez mais, né, talvez nossos pais lá, pô, quer
tirar uma dúvida, vai ter que esperar chegar com o professor ou lá achar um livro, né, e daí procurar nas páginas, olhar o sumário e tal. Hoje a gente em um segundo já abre ali, e já responde, né, então a gente fica mais intolerante a essa a sustentar essa dúvida, né, então eu acho que e até uma ideia de que as pessoas às vezes procuram a terapia ou até a psiquiatria com esse objetivo, né, de ter respostas rápidas para as questões delas, coisas que a gente não sabe, né, não é que a gente nem que não quer dar, né. Tem muito paciente que fala: "Ah, eu sei que você sabe, você só não quer me falar". Como que eu vou saber, né, não tem como saber uma coisa que está referente à vida da outra pessoa. Eu posso ter minha opinião, eu posso ponderar se a minha opinião vai ser benéfica ou não para o processo terapêutico, mas a verdade é que eu não sei, a verdade é que a gente não tem essa resposta. E o chat tem, né, pelo menos na cabeça das pessoas, as inteligências artificiais vão dar uma resposta, né, baseado em tudo isso que você falou de programação, mas será que é a resposta que ela precisa? Será que é a resposta certa? Será que é a resposta que vai ser benéfica para ela elaborar alguma questão, né, ou não, se só vai ser o suficiente para apaziguar essa dúvida e ela vai seguir a vida dela, ou seja, funciona como mais uma coisa para anestesiar essas angústias, essas dúvidas, né, como a gente tem tantas na nossa sociedade de hoje, né. Então, as pessoas buscam por esses apaziguadores de dúvidas e respostas rápidas, né. E a terapia é muito o oposto disso, né, é um local que você vai lá para sustentar junto com uma pessoa as dúvidas, né, buscar mais perguntas do que respostas, assim, né. Então talvez a nomenclatura esteja errada mesmo, né, as pessoas dizem que estão indo fazer terapia com o ChatGPT, talvez isso não seja uma terapia, seja um apaziguador, uma busca por respostas rápidas. E tem gente que busca isso também no processo terapêutico, mas não encontram, né, porque quando você vai fazer uma terapia para essas questões mais profundas mesmo, isso não é obtido tão rapidamente assim. Tem algumas linhas de terapia que se propõem a isso, mas, a maioria exige pelo menos essa construção, esse tempo, essa sustentação de angústia no longo prazo, assim, né, para daí sim buscar alguma mudança, que é o que a gente busca em terapia, né, a gente busca se compreender melhor e quem sabe mudar um pouco a nossa realidade ali quando a gente vai buscar a terapia. Então acho que, tem essa última questão conceitual que você falou, e eu acho que, enfim, não sei quer prolongar mais esse debate, mas o que eu pensei só para a gente encerrar, né, acho que é um dado que a gente viu recentemente juntos aqui, que é o risco de piorar psicose ou de, enfim, aumentar esse risco de delírios, de alucinações ou até de comportamentos prejudiciais, de risco de vida. A gente está falando aqui de riscos mais sérios para a integridade física dessa pessoa, assim, né. Você tem alguma opinião sobre isso? Eu tenho, cara, esse assunto é longo, né, dá pra gente falar de muita coisa, a gente vai acabar passando por cima de muita coisa. Era uma das coisas, assim, rapidamente, né, que assim, você vai realmente falar tudo o que você quer para um bot, né, como você falaria para um humano, porque no ser humano tem a confidencialidade, tem tudo isso, você vai falar, e como é que o chat vai pegar teu histórico e manter confidencial primeiro aquilo que você está falando, segundo, relembrar algumas coisas e linkar os assuntos, né, porque com o tempo, terapia, modalidades longas, psicoterapia analítica, 40, 50 sessões às vezes, o que você está fazendo é linkando coisas de sessões antigas com coisas novas e fazendo essa conexão. Será que a memória de um chat é tão boa? E aí, será que você fazendo um modelo mais específico para terapia, você resolve algum desses problemas? Talvez, né? Talvez a ideia do pessoal do Slingshot que eu falei do Ash aí, seja mais ou menos isso, né, mas assim, tem tantas questões, né, tem tantas coisas para ser pensadas e tal. Eh, cara, sobre psicose eu acho que também é extremamente interessante, porque bate em vários temas que a gente falou, por exemplo, esse negócio da o principal acho que a principal preocupação que tem saído aí, saiu vários artigos, né, da New York Times, publicou uma série, né, e tem outras grandes mídias falando sobre isso, sobre casos de pessoas que aonde a AI ou o ChatGPT, né, piorou um caso de delírio ou de psicose, porque ela não identificou que o usuário estava tendo um conteúdo delusional ali, né, na sua no seu texto e, ao contrário, ela até meio que encorajou algumas coisas, né, e em alguns casos é bem bizarro, assim, você vai ler o que tá publicado, são coisas assim que a AI falando: "Não, você realmente é uma pessoa incrível, o mais poderoso que todo mundo, você tá certo em fazer isso", assim, é umas coisas meio preocupantes, né. Eu acho que tem diferenças aí entre, assim, a primeira coisa que me vem na cabeça, né, é que as pessoas que estão com delírios ou que estão sofrendo com psicose,
ela já tem uma tendência a se apegar em ideias e de ter uma rigidez muito grande, né. Então elas já faziam isso com escrita, com livros, com jornal, com televisão, com rádio, né, isso sempre foi a ideas of reference que a gente chama aqui em inglês, né, que delírios de referência, né, ou ideias de referência, né, então você está se referindo a mim, né. O ChatGPT pode virar uma coisa parecida, a diferença, quando o foco é ele, né, que tem gente que falou com ele como se fosse uma energia ou um ser superior ou uma pessoa que entendia ele de maneira melhor ou que era um código que estava sendo passado por aliens para entender ele, uma coisa assim, né. A diferença é que a televisão não fala de volta com você, ou pelo menos não de maneira direta e rápida e no mesmo segundo ali, né, ela tem uma, eh, você pode, a gente já viu, eu já vi, né, eh, delírios, alucinações que isso realmente, essa comunicação às vezes até existe, né, para o paciente. Mas o ChatGPT e os AI de modo geral, os chatbots, né, eles fazem isso de maneira muito mais flagrante, eu acho, né, porque a pessoa está ali comunicando com aquilo em tempo real. Eh, eu acho que essa é a preocupação, né. E aí talvez a maior pergunta a ser respondida é o que que a gente vai fazer com isso, porque, pô, 1% da população, 1 a 2% tem esquizofrenia, 1 a 2% tem transtorno bipolar, tem mais alguns com persistent delusional disorder, como é que chama? Delírio persistente? Aham. Eh, então assim, a gente tá falando de uma população aí que tem isso vai, se você tá dando acesso ao ChatGPT pra todo mundo, você tá pegando uma parcela da população que vai estar experimentando vai estar vivendo, né, psicose no momento da vida, né, drogas, cara, pra mim, cocaína, coisa e vodka, pode ser. Só dá uma arrumadinha no teu microfone aí, acho que você bateu aí alguma coisa. Tá melhor agora? Aham, vai lá, pode seguir. Melhorou? Aham. Então eu acho que é isso, assim, eu acho que como você vai lidar com essas pessoas que estatisticamente vão estar trazendo esse tipo de conteúdo para você, porque não tem como você evitar isso, né. E aí a gente pode abrir isso para, por isso que eu falo que esse assunto é gigantesco, porque a gente pode falar de depressão, de ansiedade, de toque, de self-harm, né, de automutilação, a gente pode falar de tudo, né. As pessoas vão trazer conteúdos das pessoas para o ChatGPT, e os conteúdos das pessoas incluem transtornos psiquiátricos, né, a gente até conversou um assunto recente agora que, em algumas estatísticas, até 50% das pessoas vão passar por algum problema psiquiátrico durante a vida. Como é que a gente vai fazer entender essas plataformas entenderem isso e reagir a elas? Será que é possível? Será que tem mecanismos possíveis para isso? Será que a gente está aumentando o risco? É um assunto, é cabeludo esse assunto, é complicado de digerir, né. É, eu acho que é muitas dúvidas, acho que a ideia é justamente levantar essas questões mesmo, a gente poder pensar um pouquinho junto e talvez, nem temos essa pretensão de responder essas questões, mas sim, eu acho que ainda teremos muitas repercussões aí da evolução da tecnologia, principalmente na nossa área da saúde mental, em todas as áreas na verdade, né, eu acho que a tecnologia vai mudar, como já vem mudando a realidade de muita gente, e dentro dessa área dos transtornos psiquiátricos, isso também vai com certeza englobar cada vez mais. Mas acho que é isso, Raul. Acho que estamos chegando aí meia hora de episódio aí. Eu acho que Sempre muito longo, né, sempre muito longo. Só considerações finais posso fazer aqui? vai lá, encerra. Eh Eu acho que primeiro a opinião das pessoas sobre isso aqui na Inglaterra, né, teve um debate aqui no Maudsley, e deu 60-40 contra o uso de AIs na saúde mental no atual desenvolvimento, isso foi em janeiro, né. Eh Então as pessoas aqui eu acho que têm um pé atrás, eu acho que é importante ter esse pé atrás, é importante ter pessoas pensando nesse pé atrás. A agência reguladora aqui da Inglaterra, do UK, chama MHRA, é como se fosse o FDA ou a Anvisa nossa aqui, que vai aprovar aplicativos novos, ideias novas, que eu tenho contato pelo contato com as empresas que eu converso, né. E eles têm uma approach muito cautelosa, assim, é tipo assim: "Pô, você consegue me mostrar que A mais B é igual a C nesse teu aplicativo aí?" Ou o cara pode falar alguma coisa e pode dar uma resposta X, que você não tem como, se você digitar o mesmo prompt no chat ChatGPT, você vai ver que vão ser respostas diferentes, que não é uma coisa, entra um, processa, sai 5, né, uma fórmula rígida, é uma fórmula, como eu falei, caixa preta, né, são redes neurais super complexas que passam por milhares de outras redes filtrando elas, né.
a rede neural solta um negócio, aquele negócio é filtrado por outras redes e então, assim, você não consegue controlar exatamente o que está acontecendo. Então, dependendo das palavras que forem usadas, o jeito que foi perguntado, o contexto, isso vai sair respostas diferentes. Então, eles são muito assim: "Ó, isso aí a gente tem que regular com muito mais rigidez, é uma regulação longa, você tem que fazer vários mecanismos de segurança para lançar uma tecnologia dessa, você tem que fazer vários tipos de papelada, de mostrar segurança, fazer análise de post-market analysis, chama, de análise pós-mercado, você lança o aplicativo, monitora, né. Então, assim, eu acho que o papel da regulação nisso, o papel de pessoas como eu e você, né, que estão, de certa forma, aí, atendendo pessoas e vendo e interagindo com esse novo mundo, né, porque é outra coisa, assim, que a tecnologia é parte do ser humano, né, o que fez a gente chegar aqui, ela é a característica definidora da nossa espécie, a gente está interagindo, criando tecnologia desde o fogo até o iPhone, né. E a gente vai evoluindo com ela, a gente não vai parar aqui com certeza, a AI é só mais um desdobramento dessa grande evolução que a gente tem como espécie, né. Mas eu acho importante esse pé atrás, assim, sabe, essa não pressa para fazer as coisas, porque eu acho que é aquele princípio, primeiro você não do no harm, né, primeiro você não machuca, você não piora, depois você vê o que que aquilo pode ser útil, né. E eu acho que não dá também para passar o boi com a boiada, assim, cada ferramenta pode ter uma utilidade diferente, não é AI como um todo. Não, AI é ruim, AI é bom. Não, pode ser que uma ferramenta de AI para me ajudar a revisar os estudos, para entender uma dose específica para um paciente específico com falência renal e câncer de mama, qual é a dose de isso pode ser que isso sempre seja ótimo para me ajudar a tomar decisões mais rápidas, né, me ajudar a organizar minhas clínicas, por exemplo, me ajudar a organizar linha de documentação mais rápido, tem 2 principais que eu tô fazendo documentação dos últimos 10 anos para mim, ali, pelos prontuários que a gente tem, isso pode ser que seja válido e também pode ser que um dia a gente tenha um chatbot de terapia que tenha estudo, evidência, que seja seguro, que a gente tenha entendimento que para alguns casos leves, né, acho que a terapia é um exemplo bom disso, porque CBT é a CBT, mas ela tem a CBT para depressão, para ansiedade, para toque, para uso de substância, ela não é a CBT geral. Então a AI também não vai ser geral, né, não vai ser assim: "Fala com o ChatGPT que vai resolver", a gente vai ter que saber segmentar, pegar esse produto, diminuir ele, entender o nicho que ele está oferecendo, onde ele está atuando, para qual população, em qual estágio da doença, para qual idade. Talvez uma pessoa mais idosa, que não seja literada em tecnologia, mas talvez uma criança, geração Z aí, geração, como é que chama? Alfa, beta, não sei, Sei eh também. que seja mais versada nisso, reaja melhor a isso, então dá para fazer ali depressão leve, né, em tais critérios, uma intervenção inicial, aí se falhar a gente muda para uma outra coisa. Então assim, eu acho que a gente tem que mapear, né, eu acho que ainda tá cedo, porque a gente não mapeou, e uma discussão muito umbrella, assim, muito aberta, muito guarda-chuva, né, pegando tudo, assim, eu acho que ela ainda não tá muito ela ainda não tá muito madura pra gente poder falar: "Não, eu sou a favor ou contra", né, eu acho que tem que ser ali julgado caso a caso. Isso aí, acho que sim, acho que tem que primeiro quebrar para depois juntar, né, acho que faz sentido, né, tanta gente estudando sobre isso, acho que cada um vai contribuindo com o debate de uma forma para a gente poder construir uma visão mais ampla. Mas assim, uma aula de Gabriel Hawthorne, Não, não, ma jamais. cara cara Uma aula de empolgou, Lucas velho. uma aula de Lucas Hapner sobre psicoterapias, pô, que é o principal, eu acho, porque as pessoas estão usando mais a psicoterapia, né, na AI, né, na modalidade, né, então, uma aula magna de Lucas. Vai muito legal, fiquei feliz aí com a nossa conversa. Eh, Se você também se interessou, acho que comente aí, né, deixe nos comentários aí pra gente seguir essa troca de ideia aí, e vamos semana que vem com mais uma discussão. Tamo junto, valeu. Abraço, meu amigo. Tchau, tchau.